A Alemanha, depois de muita negociação com Estados Unidos e Reino Unido e outros países da OTAN, decidiu fazer envio de tanques para o front na guerra da Ucrânia contra a Rússia. E são tanques altamente tecnológicos que são enviados e serão enviados num pacote de ajuda que vai envolver Estados Unidos e Reino Unido, e esses três fazendo envio de tanques de guerra altamente tecnológicos. A ideia toda aqui é fazer o jogo mudar, fazer a guerra tomar um outro rumo. Mas a gente pode dar um passo atrás e tentar entender esse quebra-cabeças que é a Alemanha. O papel da Alemanha na Europa e imbricado com as questões que envolvem a guerra. Porque a gente está falando de um grande player, de um Estado que é peso pesado e tem a maior economia da Europa. E por que esse Estado, que tem a maior economia da Europa, tem uma grande influência internacional, não se envolveu de maneira mais assertiva desde o início da guerra? A Alemanha é uma questão bastante complexa, ela tem seus motivos e hoje a gente vai tratar disso e tentar descobrir quais são eles. Meu nome é Bruno Hemming, eu sou economista, eu sou doutor em Relações Internacionais e aqui a gente discute economia, a gente discute política, política internacional, tudo que a gente precisa saber para entender um pouco mais desse mundo. E em situações tão complexas como essa, a gente precisa realmente parar e fazer uma análise mais detida do que está acontecendo. A Alemanha é um país que por muitos anos se beneficiou de um tripé bastante curioso, mas muito ligado ao movimento da globalização, que é produtos baratos da China, gás barato da Rússia e um grande mercado consumidor para os seus produtos no mundo inteiro, porque produzia também na China e fazia uma jogada bastante interessante para suas empresas, que era de se beneficiar de diversos lados, tanto da oferta quanto da demanda, para alavancar suas empresas internacionalmente e ter uma grande competitividade. E isso realmente é o que tornou a Alemanha uma potência gigantesca e uma potência que tem muito poder de decisão dentro do bloco europeu, dentro da zona do euro. É, digamos assim, o país que administra o euro de fato, porque é o país mais produtivo da zona monetária. Mas a gente falando sobre a atualidade, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, a gente precisa entender o que levou a Alemanha a tomar algumas das medidas que desembocaram agora nessa grande demora dela atuar conjuntamente aos países da OTAN de maneira mais assertiva. Por quê? A Alemanha tomou, depois de 2013, do acidente nuclear em Fukushima, uma atitude de desescalar a sua presença nuclear e tentar tornar a sua energia mais verde. Além do desastre, isso tem a ver com uma tendência que a gente está vendo agora muito mais pronunciada e que lá nos idos de 2012, 2013 não era uma questão tão candente como é agora, mas era muito importante também. Tanto é que isso foi uma pauta de política nacional na Alemanha bastante importante. O Partido Verde teve muita voz e lá o Partido Verde tem muita importância. Ele realmente elege quadros legislativos, ele faz uma composição dentro das grandes alianças políticas na Alemanha que fazem o governo funcionar, então ele tem muito poder e a população realmente sustenta as pautas do Partido Verde de maneira bastante significativa. Além disso, e talvez contraditoriamente a isso, a Alemanha decidiu tentar manter o seu status de poder ao negociar essa transição junto com a Rússia. Durante o governo da Angela Merkel, foram feitos tratados junto com a Rússia para conseguir gás mais barato. E claro, o gás natural, né, é um gás que é fóssil, um combustível fóssil. A Rússia é um país que exporta em grande medida esse gás. Ali viu-se uma oportunidade por parte da Alemanha de fazer bons negócios e pagar muito barato por esse gás se a infraestrutura necessária fosse oferecida. Daí surgiram Nord Stream 1 e Nord Stream 2, que é aquele gasoduto que eu falei tantas vezes aqui, que vai de Viborg, lá na Rússia, até a Alemanha. Bom, esse gasoduto foi fechado diversas vezes durante o conflito, uma forma que a Rússia achou de fazer barganha contra a Alemanha, só que a Alemanha agora tentou fazer uma mudança de direção dentro dos seus planejamentos estratégicos quanto à energia, porque viu-se numa situação muito debilitada por, claro, as decisões que tomou em relação às suas plantas nucleares, mas também por esse acordo com a Rússia. A tentativa até aquele momento era fazer com que a Rússia viesse para o bloco ocidental, que fosse colocado Putin dentro de uma agenda de maior adensamento econômico
e adensamento estratégico com os países da Europa, da OTAN. Claro, sem a ilusão de que a Rússia fosse entrar para a OTAN, até porque isso nunca teve na pauta, até quando a Rússia esteve numa situação mais liberal, mais voltado para políticas democráticas dentro do seu país. Isso nunca foi, de fato, uma questão levada em conta. Agora, muito menos. Mas a Alemanha precisava dar um outro rumo para a sua política energética e ela fez. Ela construiu portos, na verdade um porto que é em Wilhelmshaven, que é um porto que faz toda a operação de tancagem do gás natural, né? O gás, esse combustível fóssil, a operação de trazer o gás que vem líquido, né? Em baixas temperaturas ele vem, aqueles navios tanques gigantescos, vem principalmente da Noruega, mas de outros países que vão fornecer, mas Noruega principalmente, para substituir o gás russo. Chegando nesse porto, ele vai fazer o processo inverso, tirar do estado líquido e passar para o estado gasoso, onde vai poder fazer o fornecimento de energia para a Alemanha. Claro, foi uma obra muito cara de engenharia e que exigiu um esforço muito grande da Alemanha para poder realizar isso, mas conseguiu em idos de novembro agora do ano passado. E a ideia é realmente trocar, por mais caro que seja, o gás russo por outras fontes, né? Outros fornecedores de gás, agora principalmente Noruega, mas há outros fornecedores em vista aí que vão compor a carteira, digamos assim, de fornecimento energético da Alemanha. Aí supera-se um outro ponto. O outro de fato, manter relações e gastos militares. E claro, isso culmina em relações, né, com a Rússia, muito mais de tentar trazer estrategicamente a Rússia, tirar um pouco das garras, digamos assim, da China, mas isso não deu certo. E também aí vai-se embora a questão dos produtos baratos da China, mas isso já era uma tendência da China. A China tem mudado a sua postura internacional, então a Alemanha viu-se na necessidade agora, com a crise da guerra da Rússia contra a Ucrânia, de mudar diversas frentes da sua atuação. Seja em relação à China, à Rússia, à sua segurança energética, diversas questões foram colocadas e é com essas questões que eles estão lidando agora. De qualquer forma, a gente consegue perceber que são diversas as fontes de incerteza para a Alemanha. Ela tenta fazer uma política externa e uma política estratégica que converse com a China, que converse com os Estados Unidos, com a OTAN. Isso a figura do Olaf Scholz tem feito, né? E tem vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre a visita do Olaf Scholz à China. Então foi uma situação bastante complexa que foi tratada. E os acordos com a Alemanha, com a OTAN, com o Reino Unido, de mandarem tanques foram complexos. Porque algumas garantias tiveram que ser dadas, né, talvez nesses quesitos, mas principalmente em relação a como ia ser a questão operacional e se esse confronto não ia ser muito mais custoso do que já está sendo, né? Porque o problema todo, né, que a gente está vendo não é simplesmente a gente perceber que a Alemanha fez talvez maus negócios ao incorporar o gás russo às suas necessidades, à sua demanda de gás, ou de tentar fazer com que as suas plantas de produção nucleares fossem fechadas. Tudo isso ajudou a culminar para a situação em que a Alemanha vive hoje e que também deu certa força à Rússia para fazer a invasão à Ucrânia, e a gente vê o cenário como um todo que está acontecendo agora. Claro que a culpa não é da Alemanha de tudo isso ter acontecido, mas a situação dela se fragilizou. E todas as iniciativas que estão sendo tomadas agora de retomar, de trazer para si de novo um protagonismo e a importância que de fato a Alemanha tem. Mas sobre os tanques em si, né, e essa negociação toda que pelo jeito vai culminar em 31 tanques estadunidenses indo para a Ucrânia, com mais 14 tanques do Reino Unido e 14 da Alemanha nesse momento. Tem questões aí em relação a treinamento de pessoal, quem é que vai fazer isso, tudo isso é bem complexo, mas a esperança desses países da OTAN é que o jogo vire. Primeiro, fazendo com que a guerra se torne muito custosa para a Rússia e que ela perca territórios e tenha que sentar na mesa de negociação em uma posição muito desfavorável e, claro, terminar com o custo e o fardo gigantesco sistêmicos que a guerra trouxeram, em termos de inflação, em termos de diminuição do crescimento econômico e também, quiçá, né, a gente está falando de uma inflação que traz demandas sociais muito mais pronunciadas. Todos esses custos, claro, são colocados na mesa de negociação, porque não é só a estratégia militar que importa, apesar disso ser central quando a gente está falando de uma guerra, mas são os efeitos que vêm depois encadeados de todas essas questões. Agora, a gente precisa se perguntar se de fato vai acontecer o que a Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, OTAN esperam. Se
se de fato, né, como eu disse, vai ter um enfraquecimento da Rússia, se isso vai levar as coisas se tornarem mais favoráveis para a Ucrânia e para o Ocidente. Eu acredito que é bem complexo essa situação, porque não necessariamente a gente pode ver essa facilidade de ganhar território por parte da Ucrânia, porque tem mais equipamentos. Justamente porque são equipamentos complexos de se lidarem, precisa de gente especializada, talvez gente até desses países, Reino Unido, Inglaterra, Reino Unido, não, mas Estados Unidos, da própria Alemanha, e um esforço internacional para que armamentos e munições cheguem à Ucrânia para que os tanques sejam operacionais, né? Combustível, tudo isso. O exército ucraniano talvez não seja tão capaz de fazer isso, né? Então aí tem-se um problema logístico e operacional bem grande para que isso aconteça. Segundo é que a Rússia não é uma potência militar a ser desprezada, apesar de muitas reviravoltas terem acontecido durante essa guerra. A gente vê um cenário em que a Rússia conseguiu bastante território, fez uma tomada de territórios, perdeu muita coisa também com a contra-ofensiva ucraniana, e agora de novo a Rússia tenta recuperar os territórios ali mais para a parte do sudeste da Ucrânia. Tem territórios mais fixos, a região de Zaporizhia, a região de Donbass, são lugares em que a Rússia está bem sedimentada, bem coesa, mas também está exposta a força ucraniana junto com esses equipamentos todos. Mas o que pode de fato acontecer, e que é um risco que eu acho que é mais factível, é que essa guerra demore mais tempo ainda. E esses custos todos que foram impedimentos para a Alemanha entrar e para outros, e que são problemas para outros países, eles persistam por mais tempo e a gente sofra mais internacionalmente, mundialmente, sistemicamente, com o fardo que a guerra traz. Então a gente pode estar olhando para um conflito que vai se arrastar ainda por muito tempo se esses armamentos e se esse poderio for entregue à Ucrânia. Sem contar outros desdobramentos que podem acontecer, a guerra escalar, porque, claro, essa questão da operacionalização dos equipamentos é importante. Se a Rússia identificar que há uma ativa participação de exércitos, ou nem exércitos, mas de proxies desses países da OTAN que estão juntos à OTAN, isso pode ser interpretado como uma bandeira desses países de fato estando no território de guerra e a guerra daí escalar e a Rússia dar uma resposta muito mais violenta do que está sendo dada agora. Então tudo isso pode acontecer, realmente é uma questão muito complexa. Prever o resultado desses tanques chegando à Ucrânia é muito complexo, mas o que a gente sabe é que o jogo ele vai mudar de alguma forma. As coisas elas vão ficar mais acirradas, até porque o Kremlin ficou muito bravo com esse reposicionamento da Alemanha. E a Alemanha também teve que fazer um cálculo muito cirúrgico para tentar resolver todas essas questões que eu trouxe em relação às suas dependências, às suas necessidades em relação ao externo. Mas a Alemanha ela pode estar cedendo, né, um pouco da sua autonomia para os Estados Unidos nesse momento, se bem que eles também querem fazer uma política externa e uma política econômica autônoma. E as negociações que ocorreram para chegar a esse resultado dos tanques com a perspectiva de ir em grande quantidade para a Ucrânia devem ter tocado nesses pontos, né? Isso eu também já falei aqui nesse vídeo, mas é importante enfatizar, porque apesar da aliança desses países da OTAN, Alemanha, Estados Unidos, ser uma aliança muito forte, tanto é que dentro da Alemanha tem uma base militar estadunidense gigantesca, que é a Ramstein, mas a Alemanha também tem os seus interesses e eles precisam estar de acordo com o projeto estratégico alemão e o futuro, que é bem incerto e que muitas coisas vão mudar. O mundo como era antes de 2008, antes até da guerra da Rússia contra a Ucrânia, ele é um mundo que não vai mais existir. E a gente precisa estar preparado para isso e atentos, fazendo uma análise séria sobre todos esses desdobramentos. Os próximos vídeos eles vão tratar, primeiro, sobre o posicionamento de alguns think tanks, de alguns players de análise internacional sobre a guerra e o futuro da guerra e quão custosa ela está sendo, principalmente a Rand Corporation, que é um think tank estadunidense que tem um grande adensamento no establishment, na política estadunidense e que se posicionou agora sobre a guerra e sobre o futuro da guerra e também sobre as perspectivas para 2023 que a Eurasia do Jan Bremer soltou aí nos últimos dias do ano de 2022, início de 2020, cabe a gente explorar e discutir um pouquinho sobre as perspectivas, não só que a Eurasia soltou, mas que a gente tem em relação ao futuro e que podem sim se concretizar ou não, mas isso aí a gente vai avaliar daqui para frente. Mas é isso, um abraço, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.